Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula, então? Então, na última aula, eu falei para vocês que eu ia explicar sobre o porquê que o açúcar engorda, né? Então, vamos entender como funciona isso. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Vamos supor que você coma aí um alimento que é rico em carboidratos, tá? Esses carboidratos, deixa eu botar aqui o laser, ele vai lá para essa estrutura aqui que eu já mostrei para vocês o que que é, né? Esse tubozinho aqui, ó, tá? O nome dessa estrutura aqui é o intestino delgado. E o que que acontece? Quando você come um alimento rico em carboidratos, significa que tem muitos carboidratos mesmo. E significa que tem várias moléculas de glicose e várias moléculas de açúcares ligadas, tá? E aí, o que seu organismo vai fazer aqui no intestino? Ele vai quebrar, ó, tá? Aquele carboidrato e vai transformar tudo em açúcarezinhos pequenos assim, tá? Então, quer dizer, por exemplo, que se você de manhã acorda, come um pão, por exemplo, você está colocando um monte de carboidrato, ou seja, um monte de açúcar para dentro do seu organismo. Aí chega na hora mais ou menos do lanche da manhã. Aí você come uma fruta, você está colocando mais carboidratos dentro do seu organismo. Almoço, feijão e arroz, macarrão, mais carboidrato para dentro, mais açúcar e aí assim por diante, tá? Então é só para você entender mais ou menos como funciona. Então, como eu havia falado, né, o seu organismo ele absorve, né, esses nutrientes são passados para o sangue e esses nutrientes são enviados para a célula que precisa de energia, juntamente com o oxigênio aqui na mitocôndria. Só que o que acontece em alguns casos? Como a gente está constantemente comendo carboidratos, a gente está botando direto para dentro energia. E aí o que acontece? Tem tanta molécula para gerar energia que seu organismo ele não quer descartar essa energia. E aí o que ele faz? Ele estoca, tá? Essa energia. Onde ele vai estocar essa energia? Ele estoca nessas célulazinhas aqui que eu desenhei de amarelo, chamadas de adipócitos, tá? Isso aqui são adipócitos. São células que são responsáveis por acumular lipídios e acumular gordura, tá? Desculpa, gente, acumular, na verdade, os lipídios, que é a mesma coisa que gordura, ok? E aí, o que acontece nesse sentido aqui? Todo o açúcar vai ser estocado aqui, só que não na forma de açúcar. Esse açúcar ele vai ser transformado em gordura, ok? Então, qual é a função dos lipídios? É só, na verdade, se acumular, causar as gordurinhas nos nossos tecidos? Não, gente. Não é só isso. Os lipídios eles têm uma função importantíssima. Que função é essa? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem uma célula, tá? E essa estrutura aqui externa, bem fininha, que eu já expliquei para vocês lá em célula, é chamada de membrana plasmática, tá? Chamada de membrana plasmática. Aqui dentro, citoplasma e aqui o núcleo. Então, o que a imagem está querendo dizer aqui, ó? Ele pegou aqui um pedacinho da membrana e ele aumentou aqui, ó. Ele deu tipo um zoom aqui na membrana, ó. Tá vendo? Então, esse pedacinho que ele tá apontando aqui, ó, isso aqui tudo, ó, que ele tá mostrando, esse quadradão aqui, é só um pedacinho da membrana, que é esse pedacinho aqui, ok? E aí, você pode perceber que somente nesse pedacinho tem muitos lipídios. Começando por essas estruturazinhas aqui, ó, que tem essa perninha verde e essa parte aqui que tem essas bolinhas. Tá vendo? Isso aqui tudo, gente, é lipídio, uma carrada de lipídio só num pedacinho de membrana plasmática. Então, você entende a importância dos lipídios só olhando para essa imagem? Os lipídios, eles, na verdade, participam da célula.
Ou seja, mas só tem lipídio na membrana plasmática? Não, tem lipídio aqui dentro também. As organelas também são constituídas de lipídios. Essa estrutura do núcleo aqui também. Toda a célula é constituída de lipídios. Então, o lipídio não é só aquele que eu acabei de explicar para vocês. É só gordura que se acumula e aí acontece isso. Não, gente, tá? Os lipídios, eles têm importância estrutural. Eles vão dar estrutura a algo no seu corpo. E essa estrutura é a célula. Ok? Então, vamos continuar aí. Outra coisa que eu esqueci de explicar para vocês aqui nesse slide, que é importantíssimo, é por que seu organismo acumula gordura ao invés de descartar? Ele acumula gordura porque o seu organismo, ele entende que você está consumindo aquilo porque você quer estocar, tá? Por exemplo, você, numa situação de emergência, você acaba passando fome, tá? E aí, o seu organismo, ele entende que ele precisa estocar essa gordura para uma situação de emergência, como passar fome, por exemplo. E aí, quando você passar fome, ele vai tirar toda essa energia daqui que foi acumulada, ok? Por isso que quando a gente faz academia, a gente faz atividade física, a gente reduz o consumo de carboidratos, a gente acaba emagrecendo um pouquinho, tá? Porque ele tira a energia do alimento que você come, que vem para o seu intestino, mas ele tira também do local onde tem bastante gordura localizada. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre 3 tipos de gorduras, tá? Nós temos aí a gordura saturada animal e a gordura insaturada vegetal. O próprio nome já diz. Gordura saturada animal, nós encontramos em alimentos de origem animal. Gordura insaturada vegetal, nós encontramos nos vegetais. Professora, mas aí nessa imagem tem um peixe aí, o salmão, tá? Mas ele está dizendo que a maioria é encontrada em vegetais, mas nós podemos encontrar também gordura insaturada aqui nesse peixinho do salmão aí, ok? Outro tipo de gordura que nós temos aqui é a gordura trans, tá? E essa gordura trans aqui, ela é extremamente perigosa, eu vou explicar para vocês o porquê. Lembrando que essas gorduras aqui, gente, elas são gorduras saudáveis, mas isso não quer dizer que a gente vá consumir também essas gorduras saudáveis em excesso. Você consumir gordura saudável em excesso também pode lhe prejudicar, como por exemplo esses alimentos aqui. Por isso que a gente tem que ter uma dieta balanceada. A gente não pode comer direto só esses alimentos, comer esses aqui e comer gordura trans. A gente tem que balancear. Só que tem um porém. Evite comer gordura trans porque elas são extremamente prejudiciais, tá? Então vamos entender aí como funcionam as gorduras trans. A gordura trans, ela é fabricada a partir da gordura saudável. E como que acontece isso? Eles vão pegar a gordura saudável, aquela que eu mostrei para vocês, que a gente encontra nos alimentos de origem animal e nos alimentos de origem vegetal. Aí eles vão retirar essa gordura, ok? Eles vão retirar essa gordura. E aí o que acontece, tá? Eles vão pegar essa gordura saudável e eles vão fazer um processo de hidrogenação. Eles vão encher a gordura saudável de hidrogênio, tá? E quando eles enchem essa gordura saudável de hidrogênio, a gente não chama mais ela de gordura vegetal e animal. A gente chama ela de gordura trans. E aí, quando eles fazem isso, quando você consome essa gordura trans, que geralmente é encontrada nesses alimentos aqui de fast food, doces, industrializados, tá? Quando você consome e vai para dentro do seu organismo, o seu organismo, ele não consegue quebrar essas gorduras com tanta facilidade. E aí essas gorduras, elas vão se acumulando no seu corpo, tá? Mas como que elas vão se acumulando, tá? Elas vão se acumulando da seguinte forma, ó. Aqui diz assim, a gordura trans, ela acaba atrapalhando num processo de produção aí, ó, de colesterol bom, tá? Que é o HDL.
Mais na frente a gente vai falar sobre esse HDL, que protege o coração e aumenta os níveis de colesterol ruim, que é o LDL. Bom, o LDL, né, já que você consome muita gordura trans, ele vai aumentando o LDL. E o que que acontece? Ele vai se acumulando nas paredes internas das artérias. Vocês podem observar aqui nessa imagem. Aqui tem uma artériazinha, ok? E bem aqui, você pode prestar atenção que o acúmulo de LDL vai aumentando aqui, ó. Aumenta, vai aumentando. Aí chega um momento que esse vaso aqui, ele pode até se romper e causar um coágulo aqui dentro, tá? Causando um coágulo, pode ocorrer de entupir essa passagem, tá? Na verdade, nessa palavra entupir é só para vocês entenderem, mas a palavra correta é obstruir, obstrução, tá? Pode ocorrer aqui a obstrução desse vaso, e aí o sangue não consegue passar para o outro lado, e aí essa artériazinha ela pode se romper, ok? Um exemplo que eu vou dar para vocês é o AVC. O AVC ele ocorre justamente porque há acúmulo de LDL aqui, de colesterol ruim. E aí o que que acontece, tá? O AVC ele ocorre devido a um entupimento dos vasos da parte da cabeça, tá? Por causa desse colesterol, e aí a pessoa acaba tendo problemas sérios. Mas lá na frente a gente vai falar sobre essa questão do AVC. Eu tenho uma aula específica para isso, ok? Então, eu vou gravar um outro vídeo